Então, agora tratar daquele assunto com o Nader Kalil, ele está lá na Fazenda Rio Grande acompanhando todo esse caso. Nader, você viu aí, você trouxe a notícia de que foi expedido, então, um mandado de busca e apreensão na casa desse homem que é suspeito desses crimes aí em Mandirituba, melhor dizendo, né? E você tem informação, a polícia já saiu para fazer essa busca e apreensão ou ainda não? Não, né? Jason, acabou sendo um balde de água fria para todos os policiais, para o delegado Ademair Braga, para os investigadores, escrivães, todas as pessoas aqui da delegacia. Porque todos esperavam e todos eles que acompanharam os depoimentos dessas vítimas, que estão acompanhando toda a situação, foi um balde de água fria para esses policiais. E até para nós mesmos. E eu convido, né, até os responsáveis pela expedição desse mandado a assistir a reportagem, porque se eles estão esperando algo na casa dele, a gente vai mostrar daqui a pouco. A equipe da RIC Record TV foi a única emissora com exclusividade a entrar na casa. E nós vamos mostrar onde acontecia tudo. Então, se porventura no mandado de busca, que é só para encontrar algo, a gente vai até adiantar aqui na reportagem que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas eu só queria levantar duas outras questões em cima dos comentários feitos aí nos estúdios. Primeiro, em relação a esse tipo de pessoa que comete crimes contra crianças, adolescentes. A lascividade dessas pessoas, eles têm a necessidade de continuar. Então esse homem solto, ele vai continuar e não há sombra de dúvida. Tanto que estudos comprovam que homens, e principalmente homens que praticam atos contra crianças, meninos, eles continuam porque eles sentem a necessidade. A única forma de parar é através da injeção química, aquela castração química que acontece em alguns países. Caso contrário, é uma necessidade. Estudos provam isso. Estudos comprovam isso. Segunda coisa, na casa dele, além de tudo que a gente mostrou, hoje a gente descobriu um outro fato. Ele colocou uma piscina do lado da casa, a família não queria que ele colocasse, mas ele fez questão de colocar, que era uma forma dele atrair essas crianças. O segundo fato importante de se ressaltar é que ele fabricava e vendia picolé e sorvete, que era uma forma dele também atrair as crianças para dentro de casa. Jason. Queria saber, sargento, a falta de punição vai dando mais confiança para o abusador? Ele vai cada vez fazendo mais, cometendo mais crimes? E aí eu quero complementar aqui o que disse o Nader, gostaria de pedir a sua opinião, se o caminho realmente é esse. Com certeza, ele tem certeza que ele não vai ser punido. Por isso que ele continua, e quando é punido, ainda, na minha opinião, é insignificante diante da devasta que ele fez da vida dessas vítimas. Então, eu estou lutando desde o ano 2000 para a tipificação de pedofilia no Código Penal como crime, porque a nossa legislação, infelizmente, é muito falha nesse sentido. Hoje, o pedófilo cai no 217A, de repente a doutora Márcia pode explicar melhor isso. E isso, para mim, é pouco, ele teria que ficar 30 anos preso. Esta falta de punição é que faz com que ele retorne para o mesmo crime. Isso, por favor, gente, é o pior crime da humanidade. Eu, com 35 anos de serviço, é o pior crime que eu atendi na minha vida. Então, nós temos que mudar isso. Sargento Tânia, quero trazer agora a reportagem. Nós conversamos com a noiva do rapaz de 26 anos. Ele está sendo procurado, a gente está trazendo a informação, tem esse mandado de busca e apreensão, mas como será que está o sentimento dessa mulher? Ela iria se casar hoje, estava marcado o casamento para hoje, dia 4 de dezembro de 2020. Você sabe quanto é difícil você planejar um casamento. E de repente o sonho dessa mulher, o príncipe encantado, não era o que ela pensava. Vamos ver a reportagem. Uma mulher assustada, com medo e sem noivo. O ex-futuro marido agora é conhecido como o abusador de Mandirituba. Pra mim, ele totalmente me respeitava, tudo, né? Daí, no último momento, agora nós sempre estava saindo com ele. Daí, agora, tá vindo essa bomba agora, durante essa semana já. Agora, eu não sei em quem acreditar. Agora, eu não sei. A vida dela virou de cabeça para baixo de uma hora para outra. Relatos sombrios sobre o homem que pensava conhecer. Eu não me recordo muito bem porque foi 6 anos atrás, né? Daí ele pegou e falou assim, tire tua roupa, isso não é errado, deixa eu ver. Daí ele pegou e foi pro banheiro. Da hora que ele voltou, ele sentou no sofá e fez eu colocar a boca naquele
Eles falavam assim, não fala pra ninguém, porque se você falar vai acontecer alguma coisa com você. A noiva diz que acreditava que ele realmente era inocente, mas quando ouviu todas as histórias sobre o namorado, decidiu que não queria mais casar. Parece que tá sendo até agora um filme. Parece que aquilo ali não caiu ainda. De acordo com os relatos dessa jovem, o relacionamento dos dois começou há cerca de 11 meses. E tudo foi muito rápido, até porque o pai dela sempre foi mais rígido. Disse que ela só poderia namorar se tivesse casamento. Casamento que estava marcado para hoje, esta sexta-feira. E aí, nada disso mais vai acontecer. Ela nem imaginava que junto dela estava um homem suspeito de praticar pelo menos 12 abusos contra crianças nos últimos anos. Algumas dessas vítimas, há algumas semanas. E hoje ela já não sabe mais o que vai acontecer. O casamento foi cancelado e a única mensagem que ele mandou para ela foi dizendo que uma bomba estava prestes a explodir. A bomba realmente explodiu. Casos revoltantes de abusos que teriam acontecido até em um retiro espiritual. E ele dormiu lá só uma noite. Foi o bastou para ele fazer isso durante a madrugada com meu piá. Falou assim, mãe, enfiou o rosto assim, começou a chorar desesperado, tão desesperado, e eu já entendi que ele já tinha feito isso com ele. Não só é difícil para mim, para minha família também, que tá junto comigo aqui, acompanhou tudo o que aconteceu, né? Eu só espero que apareça a verdade. A verdade mesmo. O suspeito mora e trabalha na mesma região em que vivem as vítimas. É conhecido dos pais das crianças e adolescentes. Ao ficar frente a frente com nossa equipe de reportagem, nega que tenha violentado qualquer uma das mais de 10 vítimas que já registraram queixa na delegacia. Dá até embrulho no estômago esse negócio. Eu tenho amor, eu tenho carinho por todas as pessoas. Só que eu não sei o que essas pessoas têm contra que fizeram esse negócio aí. E se vier, chegasse a conversar isso comigo, ó, foi acontecido isso, eu tenho nojo desse troço. Porque a gente é evangélico, né? Até arrepia a gente. O rapaz mora com a mãe nessa casa, mas os dois deixaram o imóvel. Na noite de quarta-feira, alguns vizinhos teriam tentado linchá-lo no local. Tentamos, então, encontrá-lo na casa de uma irmã. A informação que a gente tinha é que eles vieram para a casa dela. Mas aqui está tudo fechado, não tem nenhum carro, nem o carro dele. A gente segue acompanhando essa história, procurando pela família, para saber de fato tudo o que aconteceu e a gente esclarecer todos esses fatos. Eu não sabia de nada. Daí veio essas ameaças falando que eu era cúmplice dele, estava com ele. Ultimamente eu só tô, durante a semana, tô aqui com a minha família, não saí para lugar nenhum. Principalmente de ontem para cá, tô com eles aqui, não saí de casa, só saí para ir cancelar esse casamento. Para mim poder sair, eu tô até com medo de estar saindo. Enquanto o suspeito continua solto, a revolta não vai acabar para os pais e mães de tantas vítimas. Mesmo que não tivesse acontecido comigo, eu queria justiça de qualquer forma. Não interessa pelas outras mães, pelas outras crianças, eu quero justiça, não importa. Nós tem aqui onde nós for, nós vamos conseguir. Não importa. Você consegue imaginar o sofrimento dessas famílias, dessas crianças que foram vítimas, os traumas que essas crianças vão carregar para o resto da vida? A gente falou ontem aqui sobre isso, inclusive, que crianças que são abusadas, inclusive, né, além de levar esse trauma, meu Deus do céu, é até complicado dizer, né, doutora Sargento Tânia Guerreiro, mas esse trauma pode ter complicações gravíssimas lá na frente, quando já forem adultas, inclusive, né? A polícia está atrás, tem esse mandado de busca e apreensão, mas o homem já não está mais lá em Mandirituba, não deve estar nem perto de Mandirituba a essa hora, né, doutora Márcia? A primeira possibilidade, inclusive, é essa, de que ele tenha se evadido, que ele tenha deixado o local. Mas se houvesse o mandado de prisão, ele pode ser preso em qualquer outro local. As investigações seriam no sentido de buscá-lo. Não havendo isso, as investigações seguirão apenas e tão somente com a ideia de fazer as comprovações, né? Comprovações com a materialidade, já que a autoria já é conhecida, materializar os crimes ocorridos, né?
Sargento Tânia Guerreiro, esse rapaz, a irmã dele, inclusive, disse pra gente que ele teria sido abusado também quando era criança. Com certeza, ele está repetindo o que fizeram com ele. A criança abusada, ela vai repetindo para o resto dos dias dela. Normalmente, ela não para, ela para o tempo que ela estiver encarcerada. Mas a hora que ela ganhar a liberdade, o prazo para ela agir novamente é dentro de 48 horas. Tem até um estudo que mostra isso? Tem um estudo que mostra isso. Dentro de 48 horas, ela vai abusar de novo depois de liberta, e isso com vida sexual normal. O pedófilo tem vida sexual normal, mas a hora que ele se depara com a criança... E outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro, nunca vai ter testemunha, porque ele vai agir, ele e a vítima dele. Seria a palavra dele, a palavra da vítima contra a palavra dele. E falando em palavra dele, olha só o que ele disse, Sargento Tânia, para a nossa equipe, quando foi confrontado, falado, ó, tem esses casos aqui, e aí? Escuta o que ele disse. Dá até embrulho no estômago esse negócio. Eu tenho amor, eu tenho carinho por todas as pessoas. Só que eu não sei o que essas pessoas têm contra que fizeram esse negócio aí. E se chegasse a conversasse comigo, ó, foi acontecido isso, eu tenho nojo desse troço. Porque a gente é evangélico, né? Até arrepia a gente. A única coisa que eu tenho que dizer é que eu não fiz nada, eu não quero saber de nada disso, porque eu só quero ir casar, quero ter minha própria família, minha mulher vai estar junto comigo, entende? E eu não quero saber. Mas muita gente não tem, eu nunca fiz esse negócio aqui nojo. Aí te pergunto, Sargento Tânia, ele vai admitir em algum momento que violentou essas crianças, que abusou de alguma criança, ou vai passar a vida negando? Nunca. Ele nunca vai admitir. Mesmo pego em flagrante. Eu já atendi casos quando a família pegou e ele disse que a culpa era da criança. Não tinha como negar, porque ele havia filmado o ato sexual ali. Então, ele culpou a criança. Ele disse que a culpa era da criança, que se ele não fizesse isso, outros iriam fazer. Então, ele que era pai, iria fazer, porque ele seria um pouquinho mais delicado, não ia machucar tanto a criança. Então, não tem. Ele vai negar sempre. E quando pego em flagrante, a culpa não é dele. E vai sempre, doutora Márcia Marcondes, a colocar a culpa na vítima, né? Sim, a manipulação deles é muito forte. Então, eles sempre transferem a responsabilidade para a vítima, transferem a responsabilidade para as pessoas que estão perseguindo ele, né? Então, eles dizem, não, elas estão me perseguindo, eu não sei por quê. Ele, inclusive, usa essa informação na própria reportagem. As pessoas estão me perseguindo, eu não fiz nada. Se ele tiver uma situação em que ele não consiga negar, ele vai se empurrar, né, a responsabilidade. Em situação de interrogado, chegar e dizer assim, não, mas ela me seduziu. Eu disse, mas ela tem 8 anos, ela não, se bobear, não sabe nem escrever essa palavra ainda. Então, você vê essa situação de manipulação, que tenta manipular todas as pessoas, e aí a gente vê isso nas palavras da ex-futura noiva, né? Porque ela pega e diz assim, eu não sei em quem acreditar. É uma manipulação que ele tão forte que mesmo ela, vendo tudo isso, ela ainda não está centrada no que realmente aconteceu. E o problema, Márcia Marcondes, doutora Márcia Marcondes, acontece muito perto, quando você menos imagina. A Tânia Guerreiro, a sargento Tânia Guerreiro, tem dados, inclusive, sobre essa questão de que o abusador, ele age muito próximo. E aqui nós já mostramos hoje, inclusive, Tânia Guerreiro, o depoimento da irmã. Comovente o depoimento da irmã, que disse assim, nossa, ele abusou do sobrinho. E abusa sem culpa. É sobrinho, ele ama, não é que ele não ame, ele ama porque é sobrinho. Mas ele abusa, e sem culpa nenhuma. Iria abusar de quantos ele pudesse, dos netos dele, se um dia eles os tivessem. Ele não para. Para ele, o importante é ser criança. Ele vai abusar sempre. Ele não para nunca. Mesmo depois de impotente sexualmente, ele vai continuar abusando. O Nader, inclusive, trouxe essa questão aí que seria uma solução, né, doutora? Quer dizer, causar impotência na vítima, mas... A castração química. Não, nem isso segura, nem isso para, Olha, a castração química é um negócio que eu, sargento Tânia Guerreiro, veja bem, eu, sargento Tânia Guerreiro, sou contra. Por quê?
Porque a castração química vai inibir ele, mas não vai fazer ele parar de abusar. Porque o que atrai ele não precisa estar potente sexualmente. O que atrai ele é aquela vítima sendo dominada ali. É o domínio absoluto daquela vítima. O poder sobre a vítima. O poder sobre a vítima. Isto, não há necessidade dele ser potente. Eu atendi casos de senhores de 86 anos que não era impotente e abusava, introduzindo o dedo, introduzindo objetos, fazendo com que a vítima se contorcesse ali de dor. Isso desencadeia ele, esse desejo descontrolado. É isso que nós temos que entender. A castração química talvez tenha ele um efeito psicológico. Não, eu vou me cuidar mais, mas não vai parar de fazer, porque ele não para. Ele só para depois de morto, ainda capaz de depois de morto abusar do capeta no inferno. Porque ele não para, ele não vai parar. Doutora Márcia Marcondes, a solução é o isolamento, quer dizer, a prisão. É evitar que ele tenha a oportunidade de estar com crianças. Essa é a única coisa que pode eventuar. E como a sargento falou, a situação de estar potente ou não faz diferença, porque embora em menor número, nós temos mulheres abusadoras também. Né? Então não seria isso. E sim, porque é não exercício puramente sexual, mas muito mais de poder, de constrangimento, de se, naquele momento, sentir que está numa posição de poder em relação à sua vítima. Deixa eu voltar com o Nader Kalil, que está na delegacia da Fazenda Rio Grande, que cuida do caso do abusador de Mandirituba. Nader Kalil, as pessoas estão comentando o que na cidade? Surgiram novos boletins, novos registros na polícia, as pessoas estão falando. O que você sentiu aí agora na sua reportagem, na sua presença aí em Mandirituba, em Fazenda Rio Grande? Impressionante, Jasson, impressionante. Principalmente ali na região onde ele morava, que os moradores, muita gente que não sabia que estava trabalhando, uma senhora que nós ouvimos, diz que acabou acompanhando através do Balanço Geral, que ela assistia pelo telefone celular, no YouTube. E aí ela percebeu que o filho dela, que estava muito agressivo, que estava muito revoltado, poderia ser uma das vítimas. E não teve outra saída. Ela foi conversar com a criança e acabou descobrindo que o menino também foi abusado. E ela deu um depoimento emocionante também. Há muitas outras mães, pais, familiares que a partir de agora estão conversando com os filhos, porque é bom deixar claro, isso não acontece há 1 ano, 2 anos, há pelo menos 8 anos, então 9 anos. Crianças que antes tinham 8, 9, 10 anos, hoje estão com 16, 17, até 18 anos. Então o pedido da polícia é para que esses adolescentes, ou homens ou mulheres, que foram vítimas dele, procurem a delegacia e não tenham vergonha, que só com mais vítimas aparecendo é que a polícia vai conseguir colocar esse homem, convencer a justiça a colocar esse homem atrás das grades. Jasson.